Se tem uma coisa que definitivamente nenhuma marca de moda, nenhuma loja de roupas pode continuar fazendo nos stories é ficar postando foto aleatória de produto e achar que o milagre da venda vai acontecer. O Stories é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para gerar vendas diariamente e você precisa começar a utilizá-lo de maneira mais estratégica para ter melhores resultados. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de tudo, uma das melhores estratégias para ver mais resultados na tua marca de moda é se inscrever nesse canal e já deixar o seu like nesse vídeo, porque assim você mostra para o YouTube que você é uma ótima estudiosa e quer aprender cada vez mais sobre marketing de moda para melhorar os resultados da sua marca. Então bora aí praticar a lei da atração, se inscrever para atrair muito mais dinheiro. E ok, bora lá falar sobre o que importa, stories que vendem. E se você me acompanha, já viu algum conteúdo aqui do Moz, você já conhece o clássico funil de vendas, certo? Eu vou até desenhar aqui para vocês, porque nada melhor do que desenhar para ficar super claro. E o funil é literalmente um funil mesmo, daqueles que afunilam. E o clássico funil de vendas, a gente tem isso aqui, ó. Topo de funil, pessoas que não conhecem a sua marca. Meio de funil, pessoas que conheceram, estão talvez meio interessadas, mas a gente tem que aproximar mais. E fundo de funil são as pessoas que viram clientes. Cada uma dessas ações, dessas etapas, requer uma estratégia, certo? E aí dentro do mercado de moda, aplicando esse funil aqui no dia a dia, eu entendi que na moda é muito mais do que ações racionais, mas sim construir aos poucos esse desejo de compra. De uma pessoa que não me conhece até uma pessoa que vai ter um interesse despertado pela minha marca, vai se conectar melhor com ela e vai ter um estímulo para comprar. E por isso que eu desenvolvi o método funil do desejo. Mas a gente está falando do Stories. E por que eu estou falando de funil? Porque o Stories, ele é uma ferramenta tão incrível e tão poderosa para gerar vendas que ele tem um funil próprio dentro dele. E é isso que a gente vai falar. E justamente alinhado a esse funil próprio que o Stories tem, que a gente vai entender 3 tipos de conteúdo que você sempre deve publicar no seu Stories. Então vamos lá. Mudei de posição porque eu acho que não estava mostrando antes, né? Desculpa. Mas o que é o topo de funil do Stories? Então, eu preciso aumentar pessoas me vendo, aumentar o alcance. Sabe aquele primeiro Stories que hoje está tendo uma baixa visualização? Consegue perceber que os que vêm a seguir deles tem menos ainda? Por quê? Porque a gente está trabalhando esse funil. O primeiro, ele tem que atingir cada vez mais para quando for afunilando, esse número não ter um grande impacto de redução. Então, para cá, o que a gente quer? Mais visualizações. Então, esse é o nosso primeiro intuito. Minha letra vai ficar horrível, mas a gente quer mais visualizações. Então, a gente vem para o meio de funil. Então, a pessoa visualizou, conseguiu alcançar mais pessoas ali que já me seguem, mas não estavam vendo meus stories. Então, eu tenho estratégias de mais visualizações. Mas agora, como que eu faço com que eles continuem assistindo? Com que eles se conectem mais com a minha marca? Aí vem a questão de mais retenção no meu Stories, mais conexão com o meu público. Então nós precisamos também aplicar uma estratégia para isso. E por último, a gente tem o final, a base aqui do funil. E ela é o quê? Conversão, gerar vendas. Então aqui nesse momento, a gente precisa de mais ações de estímulos para gerar conversão. Então eu preciso ter 3 tipos aqui de Stories sempre, toda semana, rodando, óbvio que com temas diferentes, mas eu preciso sempre desses 3. Topo de funil, para alcançar mais visualizações, meio de funil, para aumentar o meu relacionamento, para aumentar minha retenção nos stories, e fundo de funil, ter sempre conversão e vendas. E um último comentário em relação a esse funil, para que você entenda mais ele na prática, como que ele funciona em relação ao ponto de vista do teu cliente. Primeiro, ele não te conhece, então ele está lá no topo de funil. Você faz o anúncio, você faz alguma coisa para ele chegar no seu perfil. Então ele conheceu a tua marca, mas ele ainda está no topo. Ele conheceu, mas ok, o que é essa marca?
marca? Será que eu gosto desse produto ou não? E aí vem a necessidade da identificação, da conexão, de mostrar o valor, a autoridade da nossa marca. E aí vem o meio de funil em que a gente vai tentar se conectar com essa pessoa, porque ela vai pensar, ah, legal essa marca, mas será que eu compro? Será que é pra mim? Aí a gente vai precisar trabalhar esse relacionamento. Porém, chega um momento que a gente gosta de uma marca, mas não é todo dia que a gente quer comprar, que a gente está naquele momento perfeito. E aí vem a necessidade dos estímulos de compra, em que a gente vai usar de gatilhos, a gente vai usar de ações de venda, de realmente estímulos que vão despertar aquela ânsia de comprar, aquele realmente desejo de compra. Então vai desde prova social, desde mostrar mais detalhes do nosso produto, trazer questões de tendência, conteúdos que conectem, até estímulos promocionais para fazer com que essa pessoa compre naquele exato momento e não espere o milagre acontecer. Então toda essa jornada do consumidor está sempre relacionada ao funil do desejo do teu negócio de moda. E agora, partindo para a prática, quais são os 3 tipos de conteúdo que você sempre tem que postar, então, relacionado a cada uma dessas etapas do funil do desejo? O primeiro conteúdo é focado em estratégias de aumentar a visualização do teu stories. Então, quanto mais a gente tem visualização no primeiro stories, consequentemente, se a gente conseguir manter um conteúdo interessante, a gente vai tendo até o momento que a gente faz um estímulo de compra. Porque a gente não vai fazer o estímulo de compra já no primeiro stories. Ok? Porque senão a gente não aumenta essa visualização. E como que a gente faz para aumentar? A estratégia melhor, que mais funciona é gerar curiosidade, fazer com que a pessoa vá acompanhando os stories seguintes. E com a curiosidade, com o bafafá, fofoca, né, a gente consegue fazer com que essa pessoa queira ver mais, pressione mais a tela ali, leia mais aquele conteúdo, volte e vá para frente, volte. Só esses recursos assim faz com que o próprio Instagram entregue mais esse conteúdo. Então, vou deixar um exemplo aqui na tela para vocês, e esse é o primeiro. A gente precisa gerar curiosidade com o nosso primeiro Stories. Já o segundo tipo de conteúdo que a gente sempre tem que fazer é quando a gente fala dessa conexão. Para gerar uma conexão, uma conversa, é muito importante também a gente usar recursos interativos do Stories. Então, emoji de reação, caixinha de perguntas, tudo que a gente possa fazer para gerar um diálogo, fazer com que esse consumidor converse com a gente, vai aumentar essa retenção, vai aumentar essa conexão. Então, esse também é um tipo de recurso que você tem que usar nesse teu Stories para aumentar a conexão do público. Então, esse é o segundo tipo e vai ter um modelo aqui também. E o terceiro tipo de Stories que você sempre tem que ter é, claro, o da conversão, em que a gente vai estar gerando estímulos. Então, esse terceiro tipo de Stories, a gente vai estar ali gerando algum gatilho de urgência, prova social, autoridade, e que a gente vai mostrar aquele produto, dar uma oferta, deixar clara essa oferta, então link de botão, link de compra, para vender aquele produto, então para gerar essa conversão. Desses 3 tipos de stories que eu falei para vocês, você pode usar todos eles ao mesmo tempo, então fazer começo mais visualização, no meio mais retenção e no final essa oferta, mas é interessante intercalar aí durante os dias algo que a gente vai estar focando mais nessa questão da curiosidade, no outro dia trabalhar algo mais focando nesse relacionamento, no outro dia algo mais focando em oferta e distribuindo a nossa estratégia de conteúdo. Só que o que você precisa entender é que não vai ficar só nessa parte do funil. Você precisa utilizar o cavalo de Troia. E aí tem um outro vídeo meu que eu postei anterior a esse, que eu falo sobre o que é essencial postar nos stories, que são justamente as narrativas. Então você sempre vai usar essas narrativas nos seus conteúdos, então eu vou falar sobre o horóscopo. E aí eu defini esse tema que eu vou usar, agora qual que eu vou usar dessa estratégia? Vai ser curiosidade? Ou eu vou fazer de conexão? Ou então eu vou fazer com a oferta? Eu posso então unir essa minha estratégia do que eu estou mais precisando. Será que eu preciso de mais visualização? Ou será que eu preciso realmente conseguir vender porque todo mundo assiste, mas ninguém compra? Você vai unir essa estratégia com o tema que você selecionou para Stories. Eu espero que tenha ficado claro e eu quero fazer um convite para você. Então, o que você viu aqui, que eu falei do meu banco de Stories, é o nosso novo produto aqui do Moz, que é o nosso Fashion Story, onde você vai acessar mais de 25 modelos prontos com todo o meu roteiro para você simplesmente adaptar aquele modelo pronto
para o posicionamento e para o produto da tua marca. Então você vai ter já de cara 25 modelos prontos, além de uma pasta cheia de inspirações com essas imagens que eu te mostrei e também aulas complementares e bônus incríveis para parar de ter vergonha de gravar stories, como criar campanha de venda no stories e muito mais. Então clica aqui no link embaixo para conhecer mais o Fashion Story e aumentar cada vez mais as tuas vendas através do stories. Até mais!